A pergunta que surge é: quais modos de endereçamento uma arquitetura vai ter e como a gente faz essas decisões? A gente vai analisar algumas dos fatores importantes e vamos dar uma análise também não só de decisões que afetam a escolha, mas como essas escolhas afetam outras partes da máquina, tanto da arquitetura quanto da organização. Olha, as três principais decisões que a gente tem que tomar no modo de endereçamento é: qual é a quantidade de bits nas instruções, né? E, desculpa, não no modo de endereçamento somente, mas também no formato das instruções. Quantidade de bits nas instruções, qual vai ser o tamanho delas? Quantos bits a gente vai usar para o opcode e quantos bits a gente vai usar para o operando, ou para os operandos? Vai ter operandos implícitos ou todos vão ser explícitos? Lembra, né? Por exemplo, quando a gente tem uma arquitetura da aula passada que a gente viu de acumulador, o acumulador é sempre implícito. Os formatos das instruções e os tamanhos delas vão ser variados ou não? A gente pode ter instruções de tamanhos e formatos variados para diferentes tipos de instruções. Por exemplo, as instruções aritméticas vão ser de 32 bits, instruções de desvio vai ser de 16 bits. Problema, se você escolher, você vai ter que lidar com isso. Então, existem diversos exemplos que a gente vai ver durante essa aula. Também com respeito ao modo de endereçamento e o tamanho das instruções, né? O tamanho das instruções, agora entrando um pouco mais em detalhe nisso, é um dos primeiros aspectos que a gente vai decidir. Olha quantas coisas ela afeta e também é afetado por, né? O tamanho da memória. Se a gente tiver uma instrução muito pequena, a gente provavelmente não vai conseguir ter um tamanho de memória muito grande. Ah, mas então é sempre bom ter instrução maior? Não. Se você tiver um processador, um microcontrolador para um sistema embarcado, você talvez não precise de quase nada de memória. Então o tamanho da sua instrução vai poder ser pequeno. Como é a organização da memória, ou seja, como a memória é implementada. Tá? Isso daqui envolve mais a questão de se a gente vai usar memórias cache, como é que a gente vai acessar essa memória, velocidade de acesso, barramentos também, estrutura dos barramentos, todas essas questões são relacionadas ao tamanho da instrução. Se você tiver uma instrução muito grande, você vai demorar mais para ler ela da memória e passar pelo barramento. E normalmente, tanto o tamanho do barramento como o tamanho da palavra que a gente armazena na memória são múltiplos do tamanho da instrução. Por quê? Porque senão a gente vai ter que ficar fazendo shift da instrução. Normalmente não é assim, né? Tem algumas arquiteturas que a gente vai ver que são alguns exemplos que já foram usados. Como é que a organização e a velocidade do processador também depende do tamanho das instruções. Se tiver instruções muito complicadas, você vai ter uma organização bem mais difícil de implementar e pode, por consequência, diminuir a velocidade de instruções. Mas a velocidade está mais relacionada não exatamente ao tamanho, isso também influencia, mas também a variedade e a diversidade das instruções e de como elas podem usar inclusive os campos delas. E finalmente, o modo de endereçamento e a alocação de bits das instruções. Agora, dado uma instrução de um tamanho X, quantos bits a gente vai usar para operandos, quantos modos de endereçamento diferentes a gente vai ter nessas instruções, né? Isso aqui não depende só do tamanho, mas a gente pode ter instruções de, vamos supor, não, eu decidi que na minha arquitetura vai ter endereçamento indireto e por registrador indireto. Ok, você tem que implementar esses dois, tem que caber lá nos bits e no formato que foi escolhido. A gente vai acessar registrador ou memória, ou os dois, né? O número de registradores que existe no nosso sistema também é uma decisão importante. Se a gente tiver 32 registradores, vai precisar de 5 bits no campo de endereço do operando para acessar um registrador. A amplitude dos endereços também afeta, né? Depende do tamanho do endereço e depende de quantos endereços você quer acessar, vai mudar o tamanho do campo dos bits, né, das instruções.
e a granularidade dos endereços também. Existem endereços que são divididos em segmentos e páginas, etc. Isso é um assunto que a gente vai ver quando estudar memórias. Então, granularidade ela vai afetar diretamente a escolha de como os campos e o modo de endereçamento que a gente está decidindo que o nosso computador tenha, ou o nosso processador.